Muito bem, as chancelarias de Estados Unidos, Brasil e mais 19 países divulgaram um comunicado nesta segunda-feira, no qual repudiam as prisões em massa efetuadas pela ditadura cubana depois da série de manifestações contra o regime comunista na ilha. Os atos começaram no dia 11 de julho e foram os maiores registrados no país desde 1994. Nos últimos dias, tornou-se célebre o caso da jovem Gabriela Zuqueira. Um tribunal da ditadura cubana condenou a adolescente de 17 anos de idade. Ela é acusada de ter participado dos protestos contra o regime no país. Estudante de contabilidade, Gabriela recebeu a sentença de 8 meses de prisão por desordem pública. Quero ouvi-la sobre esse tema, Ana Paula. Matos, um tema que preocupa, está começando a preocupar de uma maneira até fora da política, né, nos Estados Unidos. Até aqui nos Estados Unidos as pessoas começaram a sair às ruas e aí você pensa que é alguma coisa em relação à vacina, ao passaporte sanitário ou qualquer outra coisa. Não, as pessoas estão saindo aqui às ruas exatamente para defender Cuba. E o que essas pessoas estão pedindo, né, nessas últimas manifestações aqui? O término do embargo americano à ilha do Fidel? Não, estão pedindo exatamente aí democracia, que o regime totalitário que possa ser mudado, que as pessoas possam ter liberdade, que as pessoas possam ter saúde, que as pessoas possam ter voz, né, que eu acho que é o principal problema hoje, liberdade. Eu conversei hoje de manhã com uma das jogadoras da nossa geração, né, de Cuba, e infelizmente ela até pediu para que eu não revelasse o nome dela, porque ela está em Cuba com a família dela e ela tem muito medo, né, de ser repreendida. E ela me disse, eu perguntei como as coisas estavam no momento, se as coisas tinham acalmado um pouco, aquela violência, aquela onda de violência que nós vimos nos vídeos aí que viralizaram na internet, né? Uma opressão policial, as pessoas, o Estado ali prendendo, tirando as pessoas de casa. Vimos, inclusive, um cidadão cubano que levou um tiro na frente da família, né? Do filho pequeno. E ela disse que não, que as coisas não acalmaram, que a internet está bem reduzida, eles têm que fazer 1000 arranjos e lugares, e em certos lugares para que a internet funcione, né, para que o sinal de celular pegue, mas que as pessoas estão com medo de sair de casa, as pessoas estão com medo de falar, as pessoas estão com medo de pedir remédio, estão com medo de reclamar. E é exatamente isso que aí sensibilizou os americanos nessas últimas manifestações de hoje e de ontem em Washington. Eles foram às ruas com bandeiras americanas, bandeiras cubanas, pedir para que o governo americano seja mais duro com o governo cubano em relação à opressão que nossos irmãos cubanos estão sofrendo lá na ilha de Fidel. Não custa nada a gente lembrar esse dado mais uma vez, né? Que em 2006 a revista Forbes ela colocou aí Fidel Castro com uma possível fortuna de 900 milhões de dólares, enquanto os cubanos passam fome até hoje. E aqui no Brasil, né, Fiuza, os partidos de oposição ao governo fizeram uma marcha em apoio lá à Embaixada de Cuba, Fiuza. É por isso que eu falo sobre os conceitos enganosos, né? Qual é o grande lastro, qual é o grande escudo, qual é a grande fantasia, qual é o grande salvo-conduto desse regime ditatorial brutal? É a ideia de esquerda. Aí você vai dizer, não, a maioria da audiência dos pingos associa a esquerda com algo negativo. Pois é, companheiros, mas infelizmente existe um mercado muito grande que compra, que sanciona, que aprova essa ideia, que vê charme, que vê uma ideologia, uma suposta ideologia altruísta, que associa com astros de Hollywood, que associa com magnatas bonzinhos. Então, o que eu quero dizer, e isso é uma conversa que eu tenho com a Ana há muito tempo, e eu aprendo muito com ela, a Ana, estudiosa de política norte-americana, um país realmente dividido entre conservadores e liberais, como se chamam lá, e existe essa demarcação. O que eu quero dizer, o meu ponto é o seguinte, esse é o veneno da contemporaneidade.
quem tem consistência não precisa de tribo. Quem tem consistência não precisa de crachá, de direita e esquerda. Mas o crachá, ele é salvo-conduto para muito crime. Então, a gente tem um regime criminoso em Cuba que está pendurado nesse conceito de esquerda. É disso que se trata. Né? Onde é que está assim, a poesia do Neruda, a obra do Chico, o discurso do Champagne, o Oliver Stone, trazendo ali a sua suposta, né, ideia de comiseração com os fracos do terceiro mundo. Tudo isso está embalado, né, numa fantasia de esquerda. Não importa que você... E eu sei que eu falo sozinho disso, mas o que eu vou fazer? Eu tenho que ser sincero. Então, não é implicância, não. Eu vejo isso como o veneno da contemporaneidade. Né? Isso é o grande mal-entendido. O que acontece? Hoje você tem bilionários fantasiados de altruísta com esse vernizinho de esquerda. E eles estão, por exemplo, no Brasil, fazendo oposição a um governo que onde é que está o grande oxigênio deles? É dizer que não gostam da ocupação técnica do primeiro escalão? É dizer que não gosta da reforma da Previdência? É dizer que não gosta do marco do saneamento? Pô, marco do saneamento, que ajuda o social, eles não falam de nada disso, eles falam que eles são contra um governo de direita. Então, se você tirar hoje, Marcelo Matos, do debate político esse conceito fraco, enganoso, superficial, você vai desmascarar de uma vez só uma multidão de picaretas, com um crachá ou com outro.